Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, o seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Esse aqui quem vos fala é Lucas Bento e ao meu lado tem ninguém nada, ninguém antes que Cris Tulha. E aí, Cris, como é que você tá? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pod Pharma Podcast. Não se esqueçam de curtir a gente nas nossas redes sociais, curte, compartilha, salva. Já segue a gente lá em todas as redes sociais, estamos em todas, @Pod Pharma Podcast. Vai no nosso canal do YouTube também, ativa o sininho, se inscreve pra você não perder nenhum episódio, porque esse podcast tá ficando incrível, não é, Cris? Sim, novos episódios todas as quartas às 19 horas, hein, pessoal? E a gente tem que começar agradecendo aos nossos patrocinadores, né? Claro. Agora acrescentou mais um. Você Uai, vai contar pra gente quem que é? Então hoje, além dos nossos patrocinadores, os nossos outros dois patrocinadores, a Santa Maria, nosso patrocinador principal, e a Mauri Contabilidade, hoje nós temos a GM Motors, isso? Com certeza. E para acompanhar o nosso tema, o Nato Center, né? Ó, claro, o Nato Center aí, que tá nos acompanhando hoje, né? Inclusive o nosso convidado é especialíssimo. Quem que é hoje, Cris? Hoje nós estamos com um apicultor. Ele é presidente da Federação Mineira de Apicultura, proprietário, CEO da Nato Centro, que está há 27 anos no mercado com produtos qualificados, produtos certificados e qualidade garantida. Além de ser proprietário da Biprópolis, que apresenta renome tanto no Brasil como no exterior. E hoje nosso convidado é o ilustríssimo César Ramos Júnior. César, como é que você tá? Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu estou ótimo. Prazer estar aqui com vocês, né? Passar esse pouquinho de informação aqui sobre a apicultura mineira, brasileira e até internacional aí. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Você é muito bem-vindo aqui. Acho que tem muita coisa para compartilhar com a gente, né? Que é isso? Eu sou 27 anos de empresa, de trabalho, assim, gerindo, né? Toda essa questão da apicultura. E César, como é que você chegou nesse mundo da apicultura? Como é que começou a sua história ali? Bem, é uma longa história, né? A apicultura no Brasil, ela começou com os jesuítas, né? E por que apicultura? É porque a abelha que nós trabalhamos é do gênero Apis mellifera, por isso apicultura, né? Então, essa abelha é de origem europeia, do gênero Apis, e também na Ásia e na África. Naturalmente, ela ocorre nesse continente. Na América não tinha essa abelha. Então, com a exploração, né, marítima, né, pelos europeus, nas conquistas das Américas, com a vinda da Igreja Católica junto, os padres sempre foram grandes apicultores. Então, criava a abelha, o objetivo deles era ter o mel, ter a cera, principalmente para fazer vela, para colocar nos altares, para fazer as celebrações. E através do mel, né, eles faziam também vinagre de mel e o hidromel, né, que é considerada a bebida dos deuses, né? Então, isso trouxe para a Igreja Católica, fazendo com que os padres eram, né, grandes apicultores. Então, tem alguns ainda que são apicultores até nos dias de hoje, né? Então, por volta de 1830, né, eu acho que o imperador do Brasil autorizou a Igreja Católica a trazer abelhas Apis mellifera da Itália e da Alemanha, por volta de 1830. Porém, são abelhas, né, do gênero europeu, né, do continente europeu, de clima temperado, e abelhas extremamente dóceis. E o Dr. Kerr, né, descendente de alemão, um grande pesquisador brasileiro, da Unesp de Rio Claro, em 1956, identificou que essa abelha não estava adaptando muito ao nosso clima, porque o nosso clima é o clima tropical, né? E então ele trouxe abelhas da África, do gênero Apis da África. Então deu um cruzamento e uma linhagem específica que só tem no Brasil, conforme nós brasileiros, né? Nosso gênero só tem no Brasil, né? E essa abelha é a mesma coisa. Então, ela só tem no Brasil. Então, ela cruzou a abelha africana com a abelha europeia. Porém, é o seguinte, a abelha europeia é muito dócil, né? E criava-se essas abelhas a 30, 40 metros das residências, próximo a estábulos, né? Ao contrário que a abelha africana, não. Ela é muito defensiva. Então, uma linha de segurança de trabalho, o apiário tem que estar pelo menos 200 metros de um estábulo bem mais agressivo, defensiva, porque se você não mexer com ela, então pelo menos 200 metros, né, de estábulos, casas, residências, no mínimo 200 metros, né? Só que o seguinte, por
pela abelha africana estar num clima tropical, ela adaptou muito ao clima brasileiro. Então, a perpetuação da espécie africana foi muito rápida. Rapidamente houve o cruzamento, né, da abelha africana com a europeia, e hoje já chegou no Texas, nos Estados Unidos, algumas abelhas africanizadas que saiu daqui do Brasil na década de 56. Porém, houve muitos acidentes fatais na década de 60, na década de 70. Que as pessoas, né, criavam a abelha, acostumada com a abelha europeia, com a distância de 20, 30 metros das residências, de repente aquela abelha substitui a rainha e ela passa a ter o cruzamento com a abelha africana. E aí começaram vários acidentes fatais. Inclusive, Hollywood fez até um filme, né? Chamava As Killer Bees, as abelhas assassinas do Brasil. E fez bastante sensacionalismo, vinha a abelha, quebrava para-brisa de carro, matava a pessoa, foi um verdadeiro caos. Era abelha ou bala? É. O cara colocava a abelha no revólver e dava tiros, não podia. Então, exatamente. Então, as abelhas, criou-se, né? Realmente tem que ter muito cuidado com a abelha africanizada, porque ela é extremamente defensiva. Porém, não tinha técnicas para trabalhar com essa abelha ali na década de 60, 70 até 80. Então, quando meu pai é sitiante, né? E de repente aparecia algumas abelhas na nossa propriedade, em árvores, cupins. E meu pai queria ficar livre dela, porque tinha medo. As killer bees, as abelhas assassinas africanas, vai matar meu gado, minha família, tem que tirar isso daqui. Então tinha o Padre Lima lá em Bambuí, que ele era apicultor, e ele junto com outras pessoas lá que ele incentivou a ser apicultor, começaram a desenvolver técnicas e equipamento para trabalhar e produzir mel com a abelha africanizada. E eles conseguiram fazer isso, né? Então, na década de 70, 80, começou-se a domestificar a abelha africanizada, mesmo ela tendo esse comportamento defensivo, né? Então, o foco era produzir mel, produzir cera, né? E existia uma resina dentro da colmeia produzida pelas abelhas que era um problema, porque colava as colmeias, colava os quadros, dificultava colher o mel e essa resina era raspada e jogada fora. E de repente a gente descobre que aquela resina chama-se própolis, né? Nossa. Que é uma palavra grega, que pró significa defesa, polis significa cidade. Então, ou seja, é a própolis, é a defesa da cidade das abelhas. Então, a mumificação dos faraós era utilizado o própolis, porque ele é um antibiótico natural. Sim. Né? E na Ásia, né, o que ocorreu com nós agora no Ocidente, né, que dizem que nós até os 30 anos a gente se diz ser imortais, né? Então, depois dos 30 que a gente começa a preocupar com a saúde, e aí a gente começa a buscar alimentação saudável, né? Hortifruti da avó hoje salvando a gente aqui no saudável para combinar com mel. Para os mortais, né? Porque os imortais não se preocupam com isso. E isso é tão interessante que isso é uma pesquisa, esses dados, né? Eu peguei com um grupo de empresas, uma associação de empresas de alimentação saudável no Japão e a Ásia, né? Eles têm esse comportamento da alimentação saudável mais do que o Ocidente, pelo menos a minha percepção. Nós, no Ocidente, potencializou prática saudável com a pandemia, porque até então a gente não preocupava muito com isso, né? Está mudando a cultura, mas a pandemia nos acelerou a fazer isso. Então, lá eles já consumiam própolis, na Ásia. O Japão consumia, China consumia, porém a da China não tem uma qualidade tão boa, né, no consumo da própolis. Então, o Japão, né, identificou, né, essa própolis aqui do Brasil e começou a importar essa própolis no meado da década de 80, né, por volta de 85, 86, porque teve o boom econômico do Japão, muitos brasileiros foram para trabalhar lá e levou essa própolis. E com uma característica interessante, ela tem uma coloração verde, que as próprias demais do mundo, a coloração é escura, negra, ou marrom, né? Verde era só essa e chamou muito a atenção dos japoneses. E eles notaram que pessoas, principalmente com tratamento de câncer, quando introduzia a própolis na alimentação, essa própolis verde na alimentação, os tumores cancerígeos de muitas pessoas diminuíam. Aí descobriram que tinha uma substância lá, um bioflavonoide chamado artepilin C.
Então, quando tem muita ertepilin C, ela potencializa o sistema imunológico. E isso fez com que a própolis verde do Brasil se popularizasse No mundo inteiro. no Japão, primeiramente. Ali, final da década de 80, início da década de 90. Aí teve um evento no Rio de Janeiro, em 89, chama Apimôndia, que é o maior evento da apicultura mundial. Ela ocorre a cada 2 anos em um país. Inclusive, esse ano é no Chile, né? Convido vocês para ir para o Chile em setembro, para Meu Apimôndia. aniversário, acho que é. É uma boa data, então. Então, ocorreu no Rio de Janeiro, né, em 89, e aí empresários japoneses teve mais contato ainda com essa própolis verde. E aí o mercado dessa própolis foi crescendo. E nós, apicultores, no Brasil, não sabíamos nem como produzir, porque até então era um produto de descarte, era problema. E aí começou-se a desenvolver técnica para aumentar a produção. Então, naquela época, a gente colhia uma vez por ano, por volta de 200 gramas por colmeia. Fomos desenvolvendo técnica, agora a gente já colhe toda semana por volta de 50 a 60 gramas por semana. Nossa no Senhora. período de safra, que é o pico da safra é fevereiro, março e abril. Nós estamos em plena safra. Né? E uma própolis de maior qualidade, mais fresca e com alto teor de ertepelin C, que no caso, esse é a própolis verde alecrim, né? E tem que ter muito cuidado, tá tendo muito falso, tá? E outro dado interessante que descobriu que essa própolis só produz em Minas Gerais, é um produto mineiro, né? Não se produz em outro lugar tem do mundo. identificação geográfica da Tem, própolis. tem, exatamente, indicação geográfica da própolis verde, Que né? é de acordo com a planta que é polinizada, né? Planta e A abelha. também abelha, planta, abelha e o local. Então, as montanhas de Minas, né, onde tem muito minério de ferro, onde tem essa interseção da Mata Atlântica com o Cerrado, né, porque do sul de Minas, agora subindo em sentido Triângulo Mineiro, você consegue ver os 2 tipos de vegetação. Nessas áreas é que ocorre a produção da própolis verde. E vem da planta, que o nome científico é Baccharis dracunculifolia, um nome esquisito, mas popularmente é chamada de alecrim do campo. Então a abelha vai, colhe na brotação dessa planta. Essa planta vai brotando, soltando a folha, a abelha coleta ali. Por que verde? Porque tem clorofila, que é a única planta no mundo que produz resina pela folha. No resto do mundo, as abelhas coletam a resina no caule. Então, por isso de coloração escura. Né? Agora se descobriu também uma própolis vermelha, que é do mangue do Nordeste brasileiro, também coletada pelas abelhas no caule da planta. Né? E uma questão, então, o que ocorre? Então, meu contato com a apicultura foi isso, na década de 80, eu tinha 10 anos, em 86, na verdade, eu comecei, né, eu fiz o meu primeiro curso de apicultura. Minha primeira colmeia foi em 82, né, porque os apicultores, eu aparecia no sítio do meu pai, coletava os enxames, e eu identificava os enxames nas pastagens, nos cupinhos. Eu falei, eu te dou o enxame desde que você me deu o mel. Então eles me davam o favo do mel, eu tinha interesse no favo do mel. E eu fui simpatizando pela apicultura, até um apicultor falando, não, vou te dar a primeira colmeia. Aí eu tive a minha primeira colmeia aos 10 anos. Você não tinha medo? Não, porque eu fui convivendo desde pequeno, né? Que o pessoal ia lá coletar e eu ia atrás dele, que eu queria era o mel, né? E fui aprendendo a lidar, desenvolvendo técnicas. Foi aonde eu tive esse conhecimento, então não me desenvolveu medo, não. Né? Então, pelo fato de eu ter o contato desde criança... E você já teve algum acidente grave com as abelhas? Comigo, não. Não? Não. Já tive colega que sim, eu nunca tive. Já acudi muitas pessoas, né? Já fiz socorro a algumas pessoas, animais, inclusive. Né? Às vezes as pessoas esquecem disso, que ela é defensiva, coloca o enxame muito próximo à residência, ou às vezes às vezes faz essa colmeia em telhado de casa e pode haver alguns acidentes aí periodicamente eles chamam para a gente ajudar as pessoas, né? Mas no caso do acidente, então, é causado pela abelha, é mais uma falta de cuidado, então, mais uma imprudência da pessoa, Muitas uma vezes sim. negligência, né, Muitas do vezes, que sim. a própria questão da abelha ser perigosa. Então. O que ocorre também é o seguinte, principalmente nas áreas urbanas, né? Como está sendo muito a fronteira agrícola, né? E o desmate está muito grande, os animais silvestres estão vindo para a cidade. Então, debaixo dos telhados é um local ideal para ela fazer a colônia dela. Então, de repente, ela aloja nas residências urbanas,
né? E isso pode provocar algum Acidente. atribitação, ela odeia vibração, de repente um veículo que passa, vibrar com a residência, ela sai atacando quem está ali em volta. Identificando uma colmeia na sua casa, na sua residência ou próximo, tem algum protocolo que deve ser seguido? Alguém que você pode chamar para tirar? Corpo de bombeiro. Corpo de bombeiros? Entre em contato com o corpo de bombeiro. Não tenta fazer nada? Não faça. Se você não tiver conhecimento, melhor não. Tem pessoas que têm alergia e uma picada é suficiente ao óbito. E se você encontra alguém que está em um acidente, que está envolto em um enxame, qual que é o procedimento? Deve cobrir com um pano e tirar essa pessoa para longe do enxame o mais rápido possível. Porque a partir do momento que você vai distanciando do enxame a mais de 200 metros, o raio de ataque das abelhas vai diminuindo. Então, tem pessoas, eu deito no chão, outros falam, eu vou pular dentro do córrego, da água. Não. Corra para longe do enxame. Então, porque ela está ali, o objetivo dela é defender a colmeia. Então, quanto mais longe você ficar, menos ela vai te atacar. Então, não faça isso. Deitar e nem... Pular, não inventa nada não. Não Só inventa corre. não. Corre, sai de perto. Tá. Né? Então, meu contato foi em função disso, né? Eu simpatizei pela apicultura nesse sentido. E aí veio o desejo de também na região trabalhar com a própolis. Aí outros apicultores, amigos nossos, fomos desenvolvendo técnicas de trabalhar com a própolis e produzir própolis. Não tinha isso. Então, os melhores produtores de própolis do mundo são os mineiros. Então, fomos desenvolvendo técnica, né? O mercado do Japão abriu e foi apresentando pesquisas, né? Que a própolis potencializa o nosso sistema imunológico, né? Primeiro foi o Japão que identificou, depois veio para o Brasil, agora está expandindo para a China e também para a Europa. E Estados Unidos e Canadá também começa a ter contato com a nossa própolis verde, né? E com a pandemia isso explodiu mais ainda, porque pesquisas mostraram que ela potencializa o nosso sistema imunológico contra a Covid-19, né? Inclusive nós estamos pleiteando junto ao governo do estado imposto zero para os produtos da própolis, porque ele traz um benefício à saúde, ele é social e econômico, porque pequenos apicultores, a maioria são da agricultura familiar, que está criando abelha e produzindo a própolis verde, então leva renda lá para a fazenda. E outra coisa, é sustentável. O apicultor ele é um ecologista nato, né? Porque ele valoriza o que para muitos é uma praga, que é o alecrim do campo, para o produtor é uma benção, para o apicultor é uma benção. E a própria preservação da abelha em si, né? Preservação da abelha, da planta, porque né? o alecrim lá vai sendo dizimado com a fronteira agrícola, infelizmente, né? Então, a gente está pedindo esse imposto zero porque ele é tanto social, econômico e de saúde. Então, se a gente introduz a própolis na dieta diária, nós estamos potencializando o nosso sistema imunológico. E um povo saudável produz mais, vive mais, gasta menos, né, com a saúde pública. Então, é um produto muito nobre e que só tem em Minas Gerais. Qual que é a dosagem usual por dia? Como é um alimento, não tem assim uma dosagem definida, porque é um alimento. Mas a gente recomenda 30 gotas por dia, né? E você pode... spray aqui assim... Isso. Então, esse aqui, né, ele em gota, né? Você coloca 30 gotas, meio copo com água, toma. Ou se achar que ele é picante, né? O artepilin C, ele que é o bioflavonoide, né? Ele é muito picante. Então, sugerimos que tome com água ou associado a outro alimento. Não tem que necessariamente ser só na água. Pode colocar no chá, no café, você pode enriquecer. Até com tempero vai bem, né? E, por exemplo, eu tive em Hong Kong, né? E a gente estava numa feira. Então, o governo de Minas montou lá a feira A Mineiraria. Tinha vários produtos brasileiros. Levou o Pablo, né? O Pablo ganhou o Masterchef e ele ficava lá inventando receita. Não há de ver que chega um chinês e pede uma caipirinha com própolis. Sério? Aí fizemos uma caipirinha adoçada com mel, limão, canela e própolis.
fez sucesso total. Passa a receita, Nossa, peraí, já como é que vai é? É mel, já vou anotar mel, Canela, limão. canela, Vou voltar a beber, peraí. limão e própolis verde. E aí, o própolis Né? aí, ó. Então ele foi utilizado como um bitter. Já né? fica Tá bom. tonto, já cura a garganta, já É, aumenta a imunologia. Então assim, ele dá para usar ele como um bitter, Uhum. né? Para dar um Sei. sabor exótico no coquetel, na bebida. Ó. Bem interessante também. Vamos Isso fez misturar. muito sucesso em Hong Kong quando a gente estava na feira lá, né? Uhum. Então é isso. Agora, o grande problema é que estão falsificando muito produto. Cuidado, né? Porque como foi muito publicado os Estudos. benefícios da própolis, estão surgindo muito oportunistas. Fazendo produto falso, produto irregular, né? Como própolis, né, é antiguíssimo, né? A apicultura é antiguíssima, é milenar, né? Vem desde a Desde Europa. a Davi, tem até na Bíblia, né? Israel era a terra do leite e do mel. Uhum. Os faraós, o pessoal usava próprios para embalsamar os faraós, né? Para fazer as múmias. Porém, o setor ainda está desorganizado. Então, o grande desafio nosso é organizar o setor e formalizar o setor. Uhum. Então, inclusive, a Secretaria de Estado da Agricultura fez a Câmara Técnica de Apicultura. Eu estou coordenando, né, junto ao governo do Estado de Minas, o processo de organizacional e formalização da apicultura. Agora também a FAENG e o Senar me convidou para desenvolver uma comissão técnica e levar informações e técnica e formalização aos produtores rurais que queiram trabalhar com abelha. E como é que eu faço para identificar quando o produto ele é verdadeiro ou falso? Tipo um própolis, um mel, assim. Bem difícil de você conseguir. Ah, Você o- tem que procurar uma empresa idônea, Uhum. né? Que você tenha certeza de onde vem esse produto. E nós já temos aqui a Nato Centro, viu, gente? Quem A Nato quiser Centro você pode adquirir, confiar, Pode confiar é certeza. 100%. Aqui, ó. Ó, vamos ver. Uma forma agradável de usar, Aí, ó, né? É a forma de tranquilo. spray, que a Nato Centro desenvolve. Coloca menta, própolis e mel. Que é isso? Não É agradável, senti- né? Que é? Não senti... Você falou que o própolis ele é Picante. picante? Bem Não senti picante. nada da picância dele. No caso do spray, ameniza, né? Ele puro, o extrato de própolis puro. ele Eu é posso bem picante. substituir o extrato puro pelo spray. Pode sim. Ó. Tranquilo. Vou incluir agora na minha dieta, tchau. Vou andar com isso aqui no bolso. E aí. criança pode utilizar, é a base de álcool, como é que funciona? Tem usado, desde que dilua com água, né? Porque aí a porção de álcool é bem pequena. Não tem problema. Não A partir dê tem alguma pulo, né? idade? Não tem. Por exemplo, esse processo organizacional é um pouco confuso. Porque, por exemplo, junto ao Ministério da Agricultura, que no nosso caso é o registro, nós temos o regulamento técnico, que nós temos aqui um produto como sendo produtos apícolas. Então, 50% tem que ter produtos das abelhas. Então, os mais concentrados é os que têm CIF. Agora, a Anvisa liberou para ter os complementos alimentares. Aí tem muito complemento alimentar que está pondo açúcar no lugar do mel. Nossa Aí põe Senhora. pitada de mel, pitada de própolis, que é o bom nome do mel, que é o bom nome da própolis para vender. E na verdade aquilo não tem praticamente nem mel nem O própolis. povo chama de melaço, né? Melado, essas Tem coisas. alguns xaropes, né, que tá lá, que tem nome famoso aí, tem desenho de abelha, desenho de favo, que olha os Mas a abelha é ingredientes. só o desenho. Só quer o bom nome da apicultura para vender. Inclusive, até o setor de laticínio está fazendo isso com a gente, né? Então, para você ver lá, iogurte com mel. Aí a mãe vai lá, compra, leva o iogurte. Chega lá no ingrediente, tá preparado de mel. O que é preparado de mel? Xarope de açúcar artificial, gente. Não é natural, tá enganando. Mas o setor lácteo é muito forte. Conseguiu uma legislação que permite eles colocar favo de mel, desenho de mel na embalagem e no ingrediente tá lá escrito preparado de mel. Não é mel. Mas É enganar o coitado O consumidor. Estado tá tão despreparado assim para apicultura. Infelizmente. O senhor acabou de dar uma aula aqui pra gente sobre a questão da história da apicultura que Infelizmente. vem desde dos jesuítas e o Estado até hoje não pensou nisso. Infelizmente. Então, quando forem comer bolachas, biscoito, iogurte, que tá lá falando mel, leia o ingrediente. Um bom brasileiro não tem o hábito de leitura. Leiam, gente, os ingredientes. Infelizmente, a maioria não tem mel. Então, infelizmente, é uma pena. E isso concorre direto com o setor apícola que faz as coisas
corretas, né? É o lobby do setor de laticínio, muito forte, conseguiu uma brecha na legislação para colocar preparado de mel nos iogurtes e contar para o consumidor que é mel e não é mel, né? O mesmo caso acontece com a Própolis, e a Própolis tomou uma notoriedade tão grande que o sistema ISO internacional nos procurou para que se criasse um padrão de qualidade internacional. Então nós estamos formando, me convidaram, hoje eu sou delegado da ISO, indicado pela BNT, pela Agência Brasileira de Normas Técnicas, e nós estamos criando um padrão internacional qualitativo para a nossa Própolis Verde. Ai, que bom. Porque a partir do momento que nós temos um padrão internacional de qualidade, traremos essa norma para a BNT e vamos nos órgãos de regulação Anvisa e MAPA e pedir que essa norma vire regulamento. Que aí dessa forma nós vamos ter um regulamento, um padrão qualitativo feito pelo setor de apicultura mundial para inibir os oportunistas que só quer ganhar dinheiro com o produto e não está preocupado com o valor do produto. Isso aqui é bom pra caramba. E desqualificando a apicultura. Então amanhã o consumidor consome o produto, não tem resultado. Fala Isso que é bobagem. Fala que é bobagem. Mas por quê? Porque não é o produto verdadeiro. O própolis faz diferença de acordo com a planta e com a abelha. Pro Exato. mel faz diferença também? A mesma coisa. Então, por exemplo, você pode verificar que tem algumas méis que tem uns de coloração mais escura e de coloração mais clara. Nós, como um bom brasileiro, né, o mel, uma das análises que a gente faz nele é a cor. Né? Então, quanto mais claro o mel, ele tem uma preferência pelo mercado europeu, pelo mercado americano e pelo mercado japonês, né? O brasileiro não gosta do mel muito claro, mas também não gosta do mel muito escuro. Então a Natocentro desenvolveu esse padrão, que é o mel Gold, que é esse padrão que a gente, na escala Pefund, ele tem por volta de 50 milímetros de cor. É um mel produzido na região da Serra da Canastra, extremamente saboroso, de baixa cristalização, né? E então ele é um mel diferenciado. Então a gente padroniza, né, ele. Tem aqui nas caixinhas também, ó. Quem quiser Tem comprar caixinhas, tem. Em formato de caixinha também, ó lá. Nós temos as caixinhas já com saquinhos Tem separados. um sachê, tá? tem balas com própolis, Ó. né? Nossa. Ó, Então aqui você nós- pode usar ó, nós a tamo bala. chique aqui, gente. que é isso? Isso. Essa bala nós estamos lançando, ainda não está no mercado. Já está no forno, né? Pra Ó, ir pro mercado. exclusividade do Podfarm Podcast. Você tá Eu quero uma também. É isso, pode pegar por aí, favor. vontade. E o mel, ele vai ter alguma propriedade, porque o própolis verde, ele traz essa propriedade antitumoral, que ajuda no tratamento. Nossa, que delícia O mel de que bala. vem dessas plantas, ele vai ter um pouco dessa propriedade ou não? O mel como um todo, sendo um mel natural, ele é benéfico à nossa saúde, né? De qualquer forma. Isso. Agora, o que a Natocentro fez, além de pegar um mel de qualidade, ele atende bem ao sabor do brasileiro. Né? Então, o que a gente fez um estudo com o CETEC, Centro Técnico de Pesquisa em Belo Horizonte, de Minas Gerais. Fizemos um estudo. Qual cor de mel que o brasileiro quer? Qual o sabor que ele quer? E com detalhe, o brasileiro não quer um mel que cristaliza. Então, muita gente pergunta, o mel que cristaliza é falso? Não. O mel tem 3 açúcares, né? Frutose, glicose e sacarose. Sendo que sacarose, a legislação brasileira permite até 6%. Se o mel tem mais de 6% de sacarose, alguém colocou açúcar artificial. Então, uma forma de nós saber se não tem fraude. Classificação. Então, tem forma de fazer a análise e verificar. Então, as demais açúcares, frutose e glicose, tem uma relação. Né? Se tem muita glicose nesse mel, em função da florada, onde a abelha visitou, em uma temperatura entre 10 e 15 graus, tende a cristalizar, tende a açucarar. Não quer dizer que o mel é falso. É uma característica natural. Agora, tem plantas que essa relação frutose-glicose, tem mais frutose, menos glicose. Então, existe a cristalização? Sim, porém mais tardia. Que foi isso que nós... Porque o brasileiro não quer mel cristalizado. Por exemplo, eu tive na Ucrânia, né, que são grandes apicultores antes da guerra, lá em Kiev, né, visitei vários produtores, né, e lá eles praticamente só comercializam o mel cristalizado, né? Nossa. Então, eu achei interessante que os apicultores comercializam nas feiras livres como se fosse uma goiabada cascão, a pessoa vai lá e corta um pedaço.
E pesa, não é líquido, porque é o mel E cristalizado. come o mel ali como se fosse... Come como se fosse um doce. Na colher assim, mas como vou ter que cortado. experimentar. Cortando. Eu vou deixar o mel cristalizado. Vou ter Mel que experimentar. cristalizado. É. Se você quer acelerar o processo de cristalização, mantenha no refrigerador por volta de 14 graus. Ele dá uma aceleração. Esse mel da Natocentro ele cristaliza menos por causa que a florada a região da florada onde colhemos, ele tem FG que faz com que ele tenha uma cristalização tardia. Por exemplo, o eucalipto. O eucalipto é um que tem o FG favorável à cristalização. O eucalipto cristaliza rapidinho. Tem ano que faz muito frio, se não colher rápido na colmeia, ele cristaliza dentro da colmeia. Nossa. Sabe? Porque ele tem cristalização acelerada, do eucalipto. Né? E vocês aproveitam praticamente tudo, né? O mel, o própolis, a cera ainda muito utilizada. Cera muito utilizada, né? Pólen, né? O pólen... Então a abelha visita a flor, tira o pólen é uma grande fonte de proteína, tem uns 22 aminoácidos necessários para a vida humana. No pólen? No pólen. E como que é comercializado o pólen? Ele é comercializado em grânulo, né? Então a abelha coleta na planta, leva para a colmeia, ela carrega nas patas dela, né? Então o apicultor põe um dispositivo na colmeia e lá faz a coleta. Tira da patinha dela, cai num dispositivo, aí tem que desidratar, porque ele é muito úmido, e comercializa nos frasquinhos. Nossa. Ou em cápsula. E aí a gente come como um medicamento ou para Como adicionar num Você tempero? pode comer puro ou você pode adicionar. Vamos suplementar de pólen. Quem que está na academia faz suplemento Exatamente, de pólen. muito proteína. É um excelente suplemento. Eu também não. Agora é interessante saber isso. Eu não sabia disso não, ué. E tem a geleia real, né? A geleia real. Qual que é a geleia real? A geleia real é o seguinte, dentro da colmeia tem 3 indivíduos, né? Zangão, rainha e operário, né? Então, a rainha, ela chega a botar até 3.000 ovos por dia. Então, ela é mãe daquela turma toda ali. Nossa né? Senhora. E como é que ela consegue ser mãe, né? Então, quando ela faz a postura, né? Então, é um ovo, que é um inseto, é um ovinho. Depois de 3 dias, ele sai da casca e vira uma larva. Então, se há uma necessidade de rainhas, as abelhas colocam a geleia real nessa larva, em 100 vezes mais. E aquele indivíduo que ia nascer uma operária, desenvolve todo o aparelho reprodutivo completo e nasce uma rainha. E aí, ela sai, faz a fecundação, né? Volta para a colmeia e para o enxame dividir, porque aquela rainha velha que está na colmeia vai embora com parte do enxame, aí fica essa outra nova que dá sequência, é uma forma de perpetuar a espécie. Ou a rainha fica velha, morre, aí elas fazem outra, né? Agora, o apicultor induz ela a pensar que está sem rainha e provoca a produção de rainha, e a hora que ela produz rainha, ela produz muita geleia real. É o alimento mais completo que tem na natureza. E enquanto uma operária que come geleia real 100 vezes menos, vive em média 35 dias. Uma rainha pode viver até 5 anos. E produzindo até 3.000 ovos dia. Por dia. Então é um super alimento, né? E você está vendo, a gente está vendo umas notícias aí sobre a questão da espécie da abelha, né? A gente está vendo que está tendo um desmatamento muito grande, uma própria perda do número da espécie. Você está vendo isso, se é real, se é uma questão fantasiosa? Isso. E o que está causando essa perda, essa baixa da espécie da abelha? Isso. Acredito que são os agrotóxicos, principalmente o grupo dos neonicotinoides, porque ele é sistêmico, ele pega invertebrado, dizima tudo, né? Inclusive, dentro da proposta que a gente levou da Câmara Técnica para a Secretaria de Estado da Agricultura, que o governador Zema teve na COP26, então, se o Brasil não adequar as ODS da ONU, que são 17, nós vamos perder até mercado. E uma das coisas que estão pedindo aí é a sustentabilidade, né? Produzir de forma sustentável, né? Então, nós precisamos de diminuir nosso desmatamento, precisamos de diminuir a nossa aplicação de agrotóxicos, buscar uma forma sustentável e as abelhas, a apicultura encaixa-se muito bem nisso. Então, a gente está propondo que a abelha seja bioindicador. Porque quando há uma aplicação de agrotóxico de forma desordenada, os primeiros indivíduos que morrem são as abelhas. E aí a gente identifica. Então, se a abelha morreu, há um desequilíbrio no processo
de aplicação de agrotóxico. Uhum. E isso está fazendo com que as abelhas somem. E se as abelhas estão sumindo, com certeza outros insetos também estão. E com certeza, se tem inseto morrendo, Tem um desequilíbrio ecológico. Desequilíbrio. será que não está sobrando algo para nós? Se a abelha está morrendo, então quer dizer que, Esse eu agrotóxico acredito pode que- chegar na nossa mesa, né? É. com certeza. Né? Então, também nós estamos com essa proposta junto ao governo para que a abelha seja um bioindicador. Uhum. Se morreu a abelha, tem aplicação de agrotóxico errada aí. E está sumindo no mundo todo. É preocupante. E a liberação de agrotóxico no Brasil ela é bem em larga Não, escala, é- né? Vocês estão vendo aqui, olha que mesa linda, bonita, com frutas, né? Uhum. Tem um estudo da ONU e da FAO, 70% do alimento que vai na nossa mesa é graças aos polinizadores, onde a maioria são abelhas. Uhum. Segundo Einstein, né, se as abelhas desaparecer da face da Terra, depois de 2 anos, Não tchau tem para mais o homem ninguém. também. Porque toda a alimentação depende das plantas. E a maioria das plantas depende de polinizador. O principal é a abelha. Então, o maior desenvolvimento econômico da apicultura, a maior riqueza da apicultura está na polinização, na produção de alimentos. Se tirar a abelha, nós não temos alimento. Sem abelha, Acabou tudo. sem alimento. Né, de onde veio a ideia de fundar a Nato Centro? Bem, a Nato Centro foi o seguinte, o nome Nato Centro significa produtos naturais do centro-oeste do estado de Minas Gerais, porque nós estamos no estado de Minas. A ideia foi o seguinte, eu iniciei, né, como produtor rural, como sitiante, Uhum. e surgiu a oportunidade de exportar. E para exportar precisava de constituir uma empresa, regularizar ela junto ao Ministério da Agricultura, com o CIF. Então, por isso, da criação da Nato Centro. Foi uma oportunidade mercadológica. Então, a gente foi para o Japão e começou a fazer as primeiras exportações em 1999. Né? Então, o foco da empresa, a fundação dela foi com foco nas exportações. Então, a gente começou pelo Japão e hoje a gente coloca os produtos em mais de 22 países. Principalmente Europa, Estados Unidos, Canadá, né? E China e Japão. E você tem visto dentro do Brasil uma procura maior por mel, próprios por esses produtos apícolas? Está crescendo e principalmente porque os produtos se popularizaram depois da pandemia. Né? Então, descobrimos que somos mortais. Né? 2 anos E enterrado. como resolver isso? Então, fique em casa. O que eu vou fazer em casa? Uhum. Né? Aí surgiu os podcasts. Não é? Com certeza. Todo mundo virou chefe, passou a gourmetizar. O que eu vou fazer? Vou fazer uma comida diferente ou algo diferente. Mas espera aí, mas estamos diante de uma pandemia. Se eu estiver bem nutrido, eu estou preparado para enfrentar. Então começou a ter uma busca pela alimentação saudável. Sim. E, então, por exemplo, teve um período, né, vocês que conhecem o setor de farmácia, não se achava vitamina C, vitamina D. Aí a própolis, não se achava própolis, não se achava mel. Polivitamínico mesmo. Polivitamínico. Então explodiu o mercado da alimentação saudável. Sim. E os produtos apícolas entrou nessa aí. E popularizou muito com a pandemia. Então o consumo no Brasil é crescente. Sim, e pensando em alimentação saudável, isso acho que é uma das coisas que a gente trouxe da pandemia, né? E aqui em Alfenas, no Hortifruti da Avó, a gente acha tudo, de tudo limpinho já, limpinho. gente. Tem Ali entrega, perto do viu? cinema, as frutas já estão lavadas, entregas de domingo a domingo. Maravilhoso pra você que quer manter uma dieta, frutas, legumes, tudo maravilhoso, viu? Então, uma delícia. Nossa, tá muito bom. É muito importante. Tá bonita, viu? E com certeza, para produzir essas frutas, as abelhas polinizaram. Cara, temos Com Se certeza. não tivesse abelha, não tinha essas frutas aqui. Olha, a balinha de vocês é muito boa. Eu Cara, adorei, é muito não. suave. Então, ela não é aquela bala que você... De Ardida, mel, né? ardida. Não é nem só ardida, porque geralmente tem umas balas que são muito doces também, É. sabe? Você fica chupando aquele negócio, parece que tá empurrando a boca da gente. Achei a bala muito deles é suave. muito suave. E, gente, vai ter na Santa Maria, viu? Nós Todos os produtos própolis. Essa balinha vem quando pro mercado? Eu acredito que mais um mês. Nossa, Vai, vocês vão encontrar lá, gente, Né? é muito boa. Não Eu vou. adorei. Aquele na garganta, chupa uma balinha dessa, O ou um spray spray. também é super prático. Uhum. O Ai, própolis, o César,
além de ter a natureza antibiótica, ele também tem a natureza anti-inflamatória, não tem? Sim, Sim, né? também. Eu usava ele ele direto e reto. assim, Uso, né? Ainda. como cicatrizante é excelente. Cicatrizante. Sim, se você pôr gotinha de própolis assim, ele cicatriza, né? Oh, não Rapidamente, sabia ele disso, potencializa o processo de cicatrização. Era um excelente Nossa, antibiótico. Tem muitas E propriedades. com detalhe, até então não foi identificado efeito colateral. Ele pode ser consumido irrestritamente por todos os tipos de pessoas, então. Sim, conforme eu estava dizendo, ele é licenciado pelo Ministério da Agricultura do Brasil. Uhum. Agora, na área da Anvisa, liberou-se para a produção de suplementos alimentares com própolis. A Anvisa recomenda consumo acima de 19 anos. Eu perguntei por quê. Eles falaram assim, os nossos estudos ainda não são suficientes Conclusivos. para liberar consumo para pessoas abaixo de 19 anos. Eu falei, mas já encontrou algo que fosse impeditivo? Não encontramos. Mas não temos estudo. Porém, no Brasil já é consumido há mais de 30 anos e no Japão já é milenário o consumo de própolis. E não se sabe de nenhum efeito colateral até então. Na China a mesma coisa, na Europa a mesma coisa, né? Então não se sabe de nenhum efeito colateral na própolis, não é desconhecido. Mas por questões de segurança, a Anvisa está certa, inclusive eu participei desse processo em Brasília, já junto à Anvisa, no processo normativo de suplementação alimentar. Então eu ia lá para discutir os assuntos da própolis. Pedi para não colocar isso, mas eles acharam que ainda era novo para a Anvisa. A Anvisa tem que fazer mais estudos, então ela recomenda o consumo a partir dos 19 anos. Para cápsulas, spray na Anvisa. Agora, no Ministério da Agricultura, por ser um alimento, não tem essa restrição. No caso, o mel, for encontrado, né, algumas bactérias e que, segundo a comunidade científica, essas bactérias podem nos causar problema intestinal em criança. Então, recomenda-se que o mel seja consumido a partir de 1 ano de idade. Entendi. Sim. E, assim, a gente vê o mel muitas vezes como um substituto para o próprio açúcar branco, né? Exato. Porque ele tem toda a questão da natureza, assim. Ele tem alguma restrição para as pessoas que têm diabéticas, assim? Sim, né? O Sim, mel é um açúcar. Tem que tomar esse cuidado. Não consuma mel. O diabético não deve consumir mel sem a orientação do médico. Do médico nutricionista. Não faça isso. Agora o própolis? Própolis não. Pode ficar à vontade. Sem problemas. Porque não tem açúcar, né? Própolis não tem açúcar. Certo. E assim, você falou também que está tendo muita questão do mel falso. Sim. Para identificar ele também é difícil. Eu não consigo bater o olho nu e falar assim, não. Esse aqui é. Você tem que conhecer o fabricante. O fabricante é a abelha, né? O produtor, né? Quem empacota. Sim. Certo? Então, isso é muito delicado, isso aí. A cera, ela é utilizada só para fazer, você te falou que antigamente utilizava para fazer vela, mas tem alguma outra função? Batom. Usa cera. A base. Cera depilatória. Né? Alguns cremes. Né? E ela é muito usada na própria apicultura. Então, por exemplo, a colmeia, para fazer o trabalho com a abelha, ela é uma colmeia inteligente, padronizada. E ali tem que colocar os favos em uma disposição de condição de manejo. Então, se usa a cera, faz uma cera que chama cera alveolada, ela é moldada, e aí a gente consegue dispor os favos da colmeia de uma forma padronizada que permite o manejo da colmeia de forma a colher o mel, colher a própolis. Então, a cera é reutilizada pelo apicultor também. Entendi. E tem uma diferença entre assim, o própolis verde dos outros tipos de própolis, ou eles têm as mesmas propriedades? Totalmente diferente. A própolis verde é única, por isso que nós estamos padronizando ela a nível mundial, o padrão qualitativo dela no sistema ISO internacional, para evitar fraude. Então, hoje nós são 28 países membros tratando, com 73 pesquisadores conhecedores de própolis a nível mundial tratando o tema, porque o que nós queremos é que chegue na mesa do consumidor um produto original e correto. Então nós estamos padronizando, discutindo e escrevendo as características físicas dessa própolis, as características da origem botânica, métodos analíticos e o que de bom que tem nela para identificar nesses métodos analíticos para que a gente faça a inibição da fraude, porque tem pessoas embalando própolis de outras regiões que não é a verde e
escrevendo Vendendo como própolis como verde. própolis verde. Então está enganando o consumidor. Então por isso que nós precisamos de uma norma internacional para não permitir isso mais. Entendi. E a questão da indicação geográfica, já conseguiram regularizar isso? Está Como é que regularizada junto ao INPI, já está patenteado isso pela Federação Mineira de Apicultura, porém precisa de fazer o processo organizacional dos apicultores, unir nesse sentido para fazer uma boa gestão do projeto. Como a área é muito grande, por exemplo, comparado, né, por exemplo, vocês tiveram aqui o João, né, do foi o pessoal Crédito, do Cefrago. da Procan, um grande amigo nosso lá da Serra da Canastra. Então eles já têm a IG do queijo da canastra. Porém são 7 municípios. A área territorial é menor, é mais fácil de gerir. Agora nós são mais de 110 municípios Do interior de Minas. do Aqui. interior de Minas. Então IG essa gestão dessa IG não é uma tarefa fácil. É dispendioso, demorado. E o Brasil não tem ainda a cultura das indicações geográficas. Não. Igual tem, por Europa. exemplo, na Europa, né? Por exemplo, o pata negra, né? Champanhe, o próprio champanhe. Champanhe, né? Você imagina, o pata negra, outro dia eu vi em Belo Horizonte, no Verde Mar, R$3.000 um pernil pata negra, vindo um pernil ibérico, né? Que só tem naquela região, os produtores cuidam da IG. É a mesma coisa que a gente quer fazer com a própolis verde e que o pessoal do queijo canastra já nos dá uma aula disso, né? Uhum. E agora nós estamos tendo aí os produtos apícolas também da canastra, né? Nós estamos fazendo uma parceria lá com o pessoal da Procan e da região para ter as características, né, culturais e de produtos alimentares da canastra. Então o João é o que está encabeçando isso aí, né? Que ele, junto com a Saron Cred, nos apoiando nisso. Uma combinação perfeita, né? Um queijo com mel. Queijo da canastra com mel da canastra. Maravilhoso. É porque a indicação geográfica, ela torna o produto mais único, né? Torna o produto único. Você só vai conseguir esse produto daquele determinado local com os produtores, né? Que têm a autorização para exportá-los. né? Porque o que ocorre com a indicação geográfica? A própolis verde só produz num pedaço de Minas Gerais. No mundo inteiro só produz aqui. A indicação geográfica chancela a região produtora, para evitar que pessoas oportunistas de outras regiões façam o produto e falem que é dessa região, enganando o consumidor. Hoje vocês exportam para o Japão e para onde mais? Japão, China, Taiwan, Tá no mundo. França, Itália, O Japão Portugal, continua sendo o maior. Estados Unidos. O Japão continua sendo o maior consumidor. O Japão e China são os maiores consumidores. A Ásia, né? A Ásia, o pessoal, como tem essa cultura milenar, então essa questão da prática saudável, através de exercício saudável, de alimentação saudável, é milenar. Nós estamos aprendendo com a pandemia, né? Deu uma Agora. potencialização. Não, já falávamos disso, mas nós vamos fazer uma caminhada, vou alimentar bem. Vamos devagar, não né? precisa ser desse jeito. Então fazia uma caminhada, depois que terminava a caminhada, parava no carrinho de sanduíche, comia um sanduíche, tomava um refrigerante. Então, com a pandemia, nós estamos mudando o hábito, né? Eu teve no início aí, você disse, né, que tá num exercício aí, deu uma afinada, né? Claro, graças a Deus perdemos 11 quilos aí na dietinha, comendo as frutas do hortifruti da avó aí, uma dietinha balanceada. Agora eu vou incluir o mel e o própolis, né, que nós não podemos perder, né? Mas como é que foi isso pra você, assim, começar essa expansão e chegar até no mercado internacional? Tipo assim, uma empresa que nasceu do interior de Minas e hoje ela é conhecida mundialmente. Como é que foi pra você essa expansão? Bem, foi assim... Só puxa o microfone um pouquinho pra você. Muito... Pode puxar ele. Foi Fica à muito vontade. gratificante e surpreendente, que eu não esperava quando começou que ocorreria. Tinha aquele sonho de fazer essa realização, mas não imaginava que seria nesse nível, né? Então começamos para o Japão, um mercado extremamente exigente. Uma coisa que me surpreendeu mais ainda, que depois eu comecei também a fornecer para um cliente na Itália. Ele tinha uma parceria lá que chama com a Comércio Alternativo. Comércio Alternativo são cooperativas, né, de consumidores que vão montando lojas, né? A base dela é francesa, né, a Comalt. E aí o que ocorre com ela? Ela só compra produtos saudáveis e orgânicos. Então a gente entrou na Europa. E com isso esse cliente indicou nós para um projeto. Esse projeto foi avaliado em Bruxelas, onde tinha mais de 200 empresas fora da Europa participando. E nós fomos indicados como modelo de administração econômica para a Europa. Isso me deixou muito surpreso. No início eu achei que era trote
né? Como que nós em Bambuí, no interior de Minas, é modelo de administração para a Europa. Então a União Europeia financiou um filme mostrando as atividades econômicas, a parceria com os produtores, a forma de produzir de forma sustentável. Inclusive nós temos uma parceria com pesquisadores, plantamos o alecrim, preservamos o alecrim, fizemos algumas pesquisas em parceria com USP e Unicamp, inclusive foram vários temas do Globo Rural, né, esse projeto. Distribuímos muda para os produtores, né? Estamos lançando agora um projeto sustentável, inclusive, e isso gerou um filme financiado pela União Europeia e é utilizado em algumas escolas em Portugal, dizendo que é possível crescer economicamente de forma sustentável. Sem a necessidade de uso de agrotóxicos. Sem necessidade de agrotóxicos, sem necessidade de desmatamento. Nossa, que projeto maravilhoso. Isso. Então, isso me deixou muito surpreso, né, ter tido esse reconhecimento. E assim, entrando um pouquinho mais na questão das barreiras, assim, houve alguma parte assim, da questão da agricultura contrariando esse avanço da apicultura ou não? Eles estão bem abertos por causa dessa questão do Existe sim. Existe existe uma resistência e existe uma falta de conhecimento. Por exemplo, tivemos nos Estados Unidos conhecendo a apicultura. O agricultor lá aluga as colmeias. Então o apicultor leva para dentro da lavoura, porque aí aumenta 30%, 40% da produção agrícola. Isso é dinheiro no bolso. Por exemplo, tem uma pesquisa de lavras mostrando que o café arábica com a abelha produz 30% a mais, com a presença da abelha na florada do café. Então, essa cultura agora que está chegando no Brasil. Nossa. Né? Inclusive, a Nestlé lançou agora, né, um café polinizado, o Nespresso. Se você entrar na internet, você vai achar o Nespresso de lavoura de café polinizado pelas abelhas. Então, isso lá vai tomando uma notoriedade, a mudança de cultura. Por exemplo, o abacate. A produção de abacate está crescendo e você consegue uma produção de um abacate mais doce, mais bem formado e uma produção maior com a presença de abelha. Então, aqui também já está começando o agricultor fazer a parceria com o apicultor com foco na polinização para aumentar a produção de alimentos. Mas essa resistência ela vem sendo baixando. Está diminuindo. Ela está diminuindo. E para quem quer começar? Para onde você tem uma região correta? Ou a gente pode colocar isso em conjunto com outras culturas? Seria só o café ou para outras coisas também? A polinização seria importante? Por exemplo, se caso o agricultor que tem o café quiser levar abelhas, ele pode fazer uma parceria com o apicultor, ele leva as abelhas para a lavoura dele e faz a polinização. Ou se o produtor de café ou o agricultor queira criar abelha, sugiro ele procurar o Senar através do Sindicato Rural. Hoje eu sou o coordenador técnico junto à FAENG, a Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais, em parceria com o Senar, para levar o conhecimento da apicultura ao agricultor. Então, procura o Sindicato Rural, que é o nosso representante regional da FAENG, e faz um pleito de um curso de apicultura. Aí nós, né, juntamente com o Senar, precisa de no mínimo 10 pessoas que tenha interesse em criar abelha. O Senar vai disponibilizar um técnico do Senar que vai na propriedade e dar assistência técnica e explicar como começar uma apicultura. E se melhora o café, pode melhorar outras produções também, né? Abacate, laranja, tudo, né? basicamente tudo, morango. Muito interessante. Sim. Então não é só mel e próprio. O ganho econômico maior é com a polinização. Mas hoje é difícil você começar isso? Tipo, gera muito custo ou um custo é baixo? Como que funciona? Olha o termo que nós usamos na apicultura. Ela é socialmente justa, ecologicamente correta, economicamente viável. Por que socialmente justa? Ela não exclui ninguém. Então, se você quiser, com R$500 você começa a ser apicultor. Você compra uma colmeia, um macacão e um fumegador e você já pode ter sua primeira colmeia. Que atividade econômica você começa com R$500? Nenhuma. Talvez vender picolé na rua, né? Então, ela dá essa condição, né? Então, eu sugiro procurar o Sindicato Rural, quem tiver interesse, faz o pleito de um curso pelo Senar, que os técnicos do Senar vêm até Alfenas, né, ou as cidades circo vizinha, e vai ter esse curso. Que muita gente... É de graça? Não é de graça.
Mas quanto que eu pago? Não, você não vai pagar nada. O agricultor, todos, quando emite uma nota fiscal, ele paga o fundo rural e parte do fundo rural vai para o Senar, que depois vem em benefício em forma de curso. Ó, Nossa. então, custo zero praticamente. Os R$500, mas... Tirou a nota fiscal de produtor, você já tem direito a um curso do Senar. E o Senar hoje está ajudando até os demais apicultores que estão vendendo sem nota, porque um dos trabalhos nossos é formalizar. O volume de próprios produzida e de mel no estado é grande, porém a evasão de divisa é muito grande, está indo embora sem nota. Porque a maioria dos apicultores não formalizou. Tá vendendo Então, sem formalizar, você ainda ganha esse benefício de ter cursos de pessoas para te ajudar. Além do curso, o apicultor que emitia a nota fiscal, ele tem o direito de aposentadoria com um salário mínimo. E se caso ele machucar, ele tem o direito social do INSS, né? do INSS, simplesmente porque ele emitiu uma nota fiscal Vale de a pena, produtor. tá certinho. E se a esposa tiver filho, ela tem a licença maternidade. E muitos brasileiros, produtores, agricultores, não sabem disso. Ficam Isso é fazendo um tudo pelas direito. coxas. Se ele vende sem nota, aí ele não consegue nem aposentadoria. Não tem que recolher INSS para aposentar com um salário mínimo qualquer agricultor que emite nota fiscal da sua produção. E isso nós estamos tentando levar essa cultura para os apicultores. É resistente a isso. Claro. Porque como a comercialização informal sem nota é grande, o atravessador que compra dele sem nota não tem interesse de levar essa informação. E aí, e para quem está comprando, né, desse produto informal, para ele é bom porque não tem imposto. Não tem imposto. Não tem É só imposto. negação. É uma sonegação fiscal. Exatamente. E também não tem controle sanitário. E Só o consumidor que vai comprar mais barato e com certeza está comprando um produto que não é garantido, que não tem CIF, que não tem IMA, que não tem Anvisa. Então é perigoso. Certo. E como é que está o avanço nisso, nessas questões burocráticas do Estado? Nós estamos fazendo um trabalho bem junto ao governo. O governo está muito aberto a isso, tanto o governo estadual quanto o governo federal. Então a gente está conversando muito com a Secretaria de Estado da Agricultura, junto ao IMA, né? Junto ao Ministério da Agricultura, e estamos tratando ao tema. É um processo, né? Porque, por exemplo, os técnicos do Ministério da Agricultura são veterinários. Na grade curricular do veterinário não tem apicultura. Tem bovino, tem equino. Tem de tudo, né? Tem de tudo, não tem abelha. Então, é difícil para eles entender a apicultura. Então, é uma das coisas que eu como coordenador da Câmara Técnica, agora junto também à FAENG, junto ao Senar, é pedindo ao governo que coloque a apicultura como obrigatoriedade no currículo do veterinário, do biólogo, do zootecnista, do técnico agrícola. Porque o que acontece? Quando os fiscais vão nos entrepostos fiscalizar o apicultor, eles fiscalizam e muitas vezes não sabem nem discutir, porque eles nunca viram apicultura. Como que eu vou ser fiscalizado por alguém que não conhece? E às vezes Então há uma falha. E às vezes ele nem fiscaliza e olha lá para ver se o cara tem o registro. Não, o registro não. Ele não tem o entendimento. Entendimento, ele olha lá, tá registrado, tá bom. Isso é muito ruim, porque muitas vezes até pune o produtor que está fazendo certo e muitas vezes o que está errado consegue enganá-lo por desconhecimento. Então é uma bandeira, é uma luta, né? Que a gente tá nela aí. Eu agradeço até vocês essa oportunidade pra gente divulgar isso. Com Fala um certeza. negócio, viu? Esse melzinho aqui, com as frutas do hortifruti, tá um pecado. Aqui, É gente. muito bom. É um mel, assim, um mel extremamente suave, né? Exatamente. Nosso mesmo. Eu tô tentando pegar com o negócio, não sai. Tentando ser chique. É, tá dando tentando ser certo. chique, não tá dando certo. É um mel extremamente suave, não é aquele mel que você sente a gente, pelo sabor, acho que a gente consegue diferenciar o mel do melaço, porque assim, não tá aquele mel doce, assim, que atrapalha o paladar da gente. Ó, vocês estão de parabéns com os produtos da Natro Centro. E também o pessoal do Hortifruti da Avó, mais uma vez agradecendo aí, né, por estar nos fornecendo essas frutas aqui nesse programa especial. Agradecer também os demais patrocinadores, né? A Drogaria certeza. Santa Maria, o Amaria Contabilidade e E a a G G Motors, Motors, que é o que- nosso novo patrocinador, né, Cris? Começando com a gente hoje. Muito obrigada. Ó, fez uma bagunça.
A localização da G Motors é indo pro Pinheirinho, né? Ali na avenida que Jovino Fernandes Salles. Eles fornecem financiamento, carro novo, seminovo, tem muita coisa legal e vai te ajudar. Vai lá com o que você tá em mente, que eles vão te ajudar a pensar em alguma coisa. Você vai sair de lá bem satisfeito. Eles ajudam tanto no financiamento como... Como chama quando você faz antes? O que? Não lembro. Esqueci o termo. Lá com o Jason e com o Felipe, viu, gente? Pode procurar eles lá, viu? Pode estar procurando consórcio. Isso, consórcio. Nossa senhora, foi difícil. A cabeça da gente tá meio ruim. E para quem quer formalizar, quer se tornar apicultor, né? E quer formalizar tudo, pode procurar a contabilidade da Mauri também, tá bom? E depois, né? Aí podendo procurar eles para abrir um CNPJ, formalizar essa questão tão importante que o César tá falando, realmente, para você ter um produto que é único, né? Que é o própolis verde e o mel ali da região, né, do ganhar todos os seus direitos, né? Então todos os direitos. A partir do momento que você está formalizado, você não só você está correto, mas você tem ganho os direitos de INSS, se está grávida da licença. Então, é vantajoso, não é só imposto, e o Mauri vai te ajudar nisso, te explicando direitinho. Vale a pena, pessoal. Assistido pelo Senar, pelas questões técnicas do Senar. Com certeza, tem cursos disponíveis, então vale a pena a gente estar certinho. Certinho. Isso mesmo. E, opa, vai, Cris, olha lá, ó, chega nos presentes pra gente, é isso? Não é possível, exatamente, a gente tá uma pequena amostra aí dos produtos Nato Centro, da Própolis Verde, do mel Nato Centro, da região da Serra da Canastra. Olha que é isso, hein? A gente tá cheio não, mexe com a gente ali, ó. Trouxemos aí de presente pra vocês. Melzinho pra gente. Trouxemos uns pra sortear também, né? A gente faz o sorteio, gente, no dia que sair o episódio no ar, a gente já lança no Instagram, já pode correr lá no Instagram que a gente já vai ter colocado todos os produtos Nato Center, você encontra em todas as Santa Marias aqui de Alfenas e vai estar disponível para sorteio. Fica ligado no Instagram, a gente deixa todos aqui no link, tá bom? Para vocês ganharem também. Eu amei! Pronto, agora a gente já tá imunizado. Agora a gente tá com a imunidade lá em cima, sem problemas de inflamação e de infecção. Agora a gente tá chique. Eu amei. E deixa eu te falar, César, a gente tá caminhando aqui, tá chegando aqui mais ou menos pro final. Você teria alguma mensagem pra você passar para as pessoas, assim, né? Do finalzinho, assim? Alguma última mensagem, algum último recado? Tenho sim. Nós estamos numa nova era, né? Pós-pandemia aí, né? Vou pegar mais uma balinha. Onde nós precisamos ter foco em práticas saudáveis, né? Então, como diz... Puxa o microfone só um pouquinho. Como diz Einstein, né? Sem abelhas, sem alimentos. Vamos proteger a nossa natureza. Muito obrigado. Eu fiquei em dúvida com esse Progrime. Ele vai ser quando você estiver com dor de garganta? Para que ele é utilizado? O Progrimel, né? Ele é um composto de mel enriquecido com própolis verde, com extrato de própolis aquoso, não tem álcool, né? Com agrião. E ele faz o trabalho aí muito semelhante ao de um xarope. Ele potencializa o nosso sistema imunológico. Muito bom, muito e interessante. Muito saboroso. Ele é uma delícia, o Progrimel. Então a gente já tem um tratamento completo. Se caso ficar doente. E natural, tá? O que tem aí nele é mel mesmo. Não é QSP, não é preparado de mel, não. Realmente ele é licenciado junto ao Ministério da Agricultura. É um alimento natural. Pode ser usado também para tratamento da gripe, Sim. Convém. Ele potencializa o nosso sistema imunológico contra gripes, resfriados. É muito bom. Ô, Lucas, nosso tempo não acabou, não. Você tá finalizando aí. Não. É que a TT mostrou uma placa ali de 14 minutos, o Boninho tá... Mas a gente já tem tempo pra mais uma perguntinha. Então fica à vontade. Você tá muito apressado É a comunicação com a nossa produtora que tá muito difícil. Ela mostra muitas plaquinhas. Cada plaquinha que ela levanta aqui, a gente deixa a gente mais confusa e tá doido. Mas aí, e essa questão assim dessa própria gestão ali sua dentro da sua empresa? Como é que você tem tratado isso? Essa questão de pessoal, de formação? Porque assim, igual você falou, tá tendo muita dificuldade em ter apicultores formados. Exato. Como é que você tá tratando isso da Nato Centro e também, né, fora dela? Bem, o grande desafio é formar pessoas. Puxa o microfone um pouquinho. Né? Pode puxar ali pra você, não precisa vir. Aí você fica mais... Aqui, ó. Aí. Tô aprendendo, tá? Fica à vontade. O que a gente tem feito é parceria com os órgãos governamentais, tipo Sebrae, Senar, né? Porque leva as informações com palestras, com cursos, para trazer a cultura organizacional do setor e nos ajudar
na empresa. Então, o que a gente tem feito é isso, é levar incentivar. conhecimento. Temos parceria com o IF, temos parceria com o USP, Unicamp, fazemos muita pesquisa aplicada. Então, de lá, com parceria com o USP e Unicamp, já saiu 3 doutores fazendo pesquisa aplicada em parceria com nós. Né? Foi o primeiro local no Brasil que fez inseminação artificial de abelhas, onde a gente fizemos melhoramento genético da abelha para aumentar a produção de próprios. Você pode entrar no Globo Rural, coloca lá pesquisa USP/Natocentro, Bambuí, foco inseminação artificial de abelha. Então tem uma matéria de 13 minutos no Globo Rural mostrando esse projeto. Nossa, que E interessante. tem outro com o melhoramento genético do alecrim, né, com o CPQBA da Unicamp, onde a gente, que é o centro, né, de agronômico da Unicamp, fazendo melhoramento genético do alecrim, né, onde a gente está buscando um alecrim que tem maior produção de artepilin C. Então a gente consegue uma própolis com mais artepilin C, uma própolis de mais qualidade, né, porque nós temos uma planta de melhor qualidade plantada e cultivada. E Tem é uma isso que vai pesquisa. ser o que vai agir no câncer, né? Que você falou que tem ação É que antitumoral. potencializa o nosso sistema imunológico e, segundo pesquisas do Japão, é o que ajuda a potencializar o sistema imunológico contra tumores E é cancerígenos. o único. O marrom e o vermelho não tem essa... Não tem essa propriedade. Essa propriedade. O vermelho tem outras propriedades, né? Que são diferentes. São outros bioflavonoides. O artepilin C, ele mostra a origem botânica e se tem o artepilin C, ele é mineiro. Seria interessante eu intercalar, por exemplo, uma utilização a longo prazo entre os própolis ou eu posso utilizar só o verde um longo período? Pode usar o verde ao longo período, Pode? sem problemas. Eu posso casar os tipos de Sim, própolis? inclusive a Natocentro tem o Green Red, que ela tem uma combinação do extrato de própolis verde com vermelho. Aí a pessoa já usa os dois combinados. De uma vez ali. É muito bom para mulher porque ela tem muita isoflavona, porque a planta rabo de bugio, que é a Dalbergia, né? Ela tem muito isoflavona na própolis e é muito bom para o controle hormonal das mulheres. A vermelha, então, essa seria a principal propriedade dela? Sim, a deidzeína. Inclusive tem o Dr. Masaharu, acho que é da Unifenas, Da Unifal, se eu não me engano. da Unifal, né? Masaharu da Unifal. Masaharu, ele é um grande pesquisador da própolis. É. Inclusive, eu fui conhecer ele em Tóquio, né? A indústria de alimentação saudável do Japão nos convidou para uma palestra. Tivemos lá um dia de palestras e pesquisas e mostragem de pesquisa, né? Do Centro de Pesquisa do Japão e do Brasil. Eu fui um dos convidados a palestrar lá e o Masaharu estava comigo lá nas palestras. Foi eu e ele, brasileiro que estava lá fazendo palestra. Do interior de Nossa, Minas ainda. Se Diretamente. o Masaharu Diretamente de estiver me Minas ouvindo, Gerais, manda um grande abraço para ele aí. É da Unifal, né? Se eu não me engano, é. Ou Unifenas, não sei. Eu sei que Tem ele é o daqui, Masaharu ele na trabalha Unifal, aqui não sei se é na área farmacêutica, eu química, não né? lembro a área de pesquisa dele agora, mas a gente tem um Masaharu na Unifal. Aí, ó, deve ser então da Unifal. Deve ser o mesmo, não é possível. Não vai ter dois. Então ele é um grande pesquisador, né? Meus grande abraço para ele aí, os nossos agradecimentos por pesquisar a nossa própolis. Sim. E vocês estão, essa consultoria, esse auxílio para quem está começando a apicultura? Sim. Hoje eu faço através do Senar, né? Então, quem está começando, a parceria FAENG, Sindicato Rural, Senar. Né? E nós, da Biprops, temos uma parceria. Hoje nós trouxemos o projeto ATIG, que é Assistência Técnica dedicada ao produtor no campo. Então, nós temos 150 produtores assistidos mensalmente durante 24 meses na fazenda pelo técnico do ATIG, via Senar. Nossa, Então, a gente tem... garantindo a qualidade, né? Sim, o nosso objetivo é formar produtores que produzam coisa certa, com qualidade, para chegar a um produto espetacular na mesa do consumidor. Tanto que vocês estão há 27 anos no mercado. São Indo pra dois, 28, né? Indo são pra dois 28. personagens que nós respeitamos muito. Sem eles, a razão de existir da empresa não tem. Um é o apicultor, que está lá no campo, cuidando das abelhas, produzindo mel, produzindo a própolis. Do outro lado, são nossos consumidores. Então, esses dois personagens, sem ele, a razão de existir da empresa não tem. Você está falando da questão do própolis, da falsificação do própolis. Você sabe me dizer se tem risco do consumo desse própolis falso assim, para a saúde do consumidor? Sim. Quais seriam esses riscos? Na Argentina, ocorreu que, por exemplo, o líquido extrator que mais extrai os flavonoides da própolis é o álcool etanólico de grau alimentício de cereais.
num momento, na Argentina, usaram um álcool que tinha metanol e pessoas vieram a óbito, porque quem produziu esse extrato próprio não tinha controle. Não creio. Inclusive, acabou de ocorrer agora, né, na Índia, né, um problema fatal lá de bebida alcoólica com metanol, né, uma das principais bebidas indianas, não sei se vocês viram isso. Não fiquei sabendo, E tiveram acidentes fatais lá. Então, tem que ter muito cuidado com isso, porque o líquido extrator é muito importante, né, o que você está usando. Então, compre só de empresa certificada, conheça o fabricante, veja quem é para não ter problema. Porque de repente você vai em busca de saúde, esbarra com um produto falso, regular. No lugar de melhorar, tá Não piorando. melhora, Compre gente, Nato Centro que vocês tenham Nato certeza. Center na Drogaria Santa Maria, disponível em todas as lojas pra vocês aqui em Alfenas. Ó. E a nossa patrocinadora oficial, né? É, claro. Gente, fica de olho no Instagram da Santa Maria. A gente tem promoção todos os dias. Sorteio. Agora vai ter sorteio Dia das Mães, que está maravilhoso. Fica de olho, entra lá, que a gente sempre tem novidade e promoção, viu? Certinho, gente. E assim, nossa, me fugiu a pergunta, gente. A questão, assim, desse controle, assim. O Estado está tendo maior controle com isso ou ainda está bem... Está Deus melhorando, né? melhorando. O Ministério da Agricultura, através da Lanagro, né? Infelizmente, inclusive é um pedido que eu faço ao Ministério da Agricultura, que o laboratório especializado em análise de produtos apícola me fizeram o favor de instalar ele em Belém do Pará. Nossa Senhora. Para um produto que é feito em Minas. Então, questão organizacional do Ministério da Agricultura levou isso. Eu acho que poderia o Ministério da Agricultura nos ajudar mais se esse laboratório tivesse na região produtora. Então, se produz em Minas, por que levar um laboratório para Belém do Pará? Mas eles não estão preocupados com esse outro própolis vermelho que você falou, assim? Mas ele está no Nordeste. O Pará é na região norte. Não, região norte. Eu tô bom de geografia. Perdido. Até então, nós não entendemos por que dessa política. Os principais produtores de mel e própolis estão no Sudeste, depois na região Sul, depois na região Nordeste. E levaram o laboratório do Ministério da Agricultura para a região Norte. Não sei por quê. Então, se alguma pessoa influente aí do Ministério da Agricultura puder nos ajudar a trazer para a região Sudeste, pelo menos onde está o maior volume de produtores, isso facilitaria o desenvolvimento do setor. E assim, você tá falando que você fez vários trabalhos com várias universidades, né? A Unicamp, São excelentes parceiros. Unicamp, a USP de Ribeirão Preto, né? Unifesp. Você tá vendo que agora tá tendo esse interesse universitário também? Muito. Inclusive, formaram 3 doutores, né? Os 3 doutores. Né? Por exemplo, o Massaharo mesmo aqui faz um trabalho, as publicações dele com a própolis, a popularização dos princípios ativos da própolis, né? Não é ele sozinho, ele tem uma equipe também da Unicamp junto com ele. Então, as publicações deles, o conhecimento que eles trouxeram para a sociedade sobre a própolis são espetaculares. Vai os meus agradecimentos a todos os pesquisadores aí. E onde é que eu consigo essas informações sobre a própolis? Porque eu vejo que, assim, você está falando que está tendo esse boom de informações, mas eu não vejo isso direto na televisão, por exemplo, nem na internet, assim. Procure no Google que tem bastante. No PubMed, inclusive, tem muitas as publicações científicas a nível mundial sobre a nossa própolis verde. Nossa. PubMed. Você entra no Google, vai lá, busca PubMed, tem todas as publicações, põe própolis verde, tem várias pesquisas, né? Ação contra a diabetes, com a própolis, né? Esse problema com gripe, Covid. Sim, aumentou muito a utilização, né? E fica a dica, gente, para utilizar principalmente o própolis verde para aumentar a imunidade, principalmente agora que está entrando o inverno, começa muitos sintomas gripais e é isso. O senhor tem mais alguma dica, algum recado para deixar pra gente? Introduza os produtos apícolas na sua dieta diária. Sem abelhas, sem alimentos. Lute pela preservação das abelhas também, né? Exatamente. Que a gente está vendo esse problema ecológico muito forte, assim, né? Por tudo o desmatamento do uso do agrotóxico também. Nós trabalhamos com essa abelha Apis, né? Que é de origem europeia e africana, que se tornou brasileira, que essa linhagem só tem aqui. Uma abelha, né, propolizadora, né? E nós temos os meliponídeos, né? A jataí, a mandaçaí, que são abelhas nativas do Brasil e sem ferrão. E que alguns tipos de plantas só são polinizadas pelas abelhas
Isso. nativas E brasileiras. não demonizem as abelhas, viu, gente? Elas são nossas parceiras, não precisa ter Exatamente. medo, né? Isso aí. E qual é o Instagram de vocês? Vocês têm Instagram, redes sociais? Quais Nato Centro, e Neto me ajuda aí. Nato Centro _ oficial, seguem eles lá para vocês estarem dentro desses produtos agrícolas lá, né? César, nós queríamos te agradecer pela sua presença, pelo seu bate-papo aqui, que foi engrandecedor sobre os Com produtos certeza. apícolas, sobre a importância das abelhas, né? Sobre a importância do mel e do própolis na dieta. Cris, mais uma vez obrigado por esse programa que foi gravado. Muito obrigada pelos brindes que a gente ganhou, a gente vai utilizar, né? o que Agora que está é na isso? nossa dieta também. E tô só esperando essa balinha chegar lá na farmácia, que pelo menos um desse aqui eu vou deixar lá no meu escritório, você acha? Muito boa, muito gostosa, gente. Sou eu que agradeço imensamente aí muito pelo obrigada. espaço, por permitir a gente divulgar os produtos, né? Claro, então, fique à agradeço vontade. demais Muito e obrigada. sucesso para vocês. Não, claro, e Obrigada. seja convidado de novo para retornar aí, né? Vai que você descobre, vai que tem mais uma descoberta de produto apícola aí e você queira falar, seja convidado E aí se de o novo. pessoal de casa prazer. tiver alguma dúvida, pode deixar pra gente aqui nos comentários que a gente envia pra vocês. E como chama mesmo quem quer ir pra área? Eu esqueci o nome do órgão que procura pra Caso a ajuda. pessoa queira Sindicato começar. Rural da sua Sindicato cidade. Rural da os, sua cidade, se você tem interesse em começar. E lá vão ter cursos, tirar todas as suas dúvidas. E agradecer aos nossos patrocinadores, né? Claro, Se Drogaria você- Santa Maria, Drogaria nosso Santa patrocinador Maria. oficial, né? Contabilidade do Almari, se você quer se regularizar, eles vão te ajudar, vão te dar todas as dicas e o suporte necessário para isso. E a nossa mais nova patrocinadora, G-Motors. Que agora vai Muito auxiliar a gente obrigada, aí, viu? né? Pra quem que tá procurando financiamento de veículos, né? Que tá precisando aí. Aproveitar aí agora que o tempo das vacas gordas estão voltando, Com né? certeza. Já pode financiar aí um carro, abrir um consórcio aí pra conseguir um motorzinho. Agradecer o Hortifruti da Avó por essas Que belíssimas fez frutas. uma combinação perfeita com mel. E o pessoal, mais uma vez, da Nato Centro, né? Que forneceu pra nós esses melzinhos aqui, o própolis, que vai ajudar a gente nesse inverno tenebroso que tá chegando Não aí, né, ficaremos Cris? doentes, até porque a gente não pode ficar rouco agora. Ah, Spray tá aqui pra isso. Gente, muito obrigada. Até a próxima. Beijos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.